E aí, meus queridos alunos do curso de Letras, 7º período. Espero que estejam bem, espero que estejam passando por essa fase de isolamento social com bastante tranquilidade, com responsabilidade, porque afinal nós estamos enfrentando tudo isso, na esperança de que essa atitude seja suficiente para conter o avanço dessa pandemia e evitar o pior. Bom, para todos nós isso aqui é uma coisa meio nova, trocarmos o nosso contato em sala de aula por uma interação totalmente à distância. Eu tentei semana passada colocar um texto que desse sequência ao que nós tínhamos iniciado com semântica lexical. Tá? Então, essa semana eu vou colocar mais textos. Eu vou colocar um texto que vai ser, no fundo, a base para toda a nossa discussão sobre semântica lexical. Então, na quinta-feira, hoje é terça, então na quinta-feira o texto já deve estar disponível para vocês. E nós vamos nos encontrar na videoconferência, uma ferramenta nova que o Barão de Mauá acrescentou ao nosso portal. Então isso vai permitir que seja praticamente uma aula, só que sem o nosso contato físico, ok? Em relação à tarefa, atividade que eu pedi, ela é exatamente igual à que foi desenvolvida na nossa última semana de aula, tá? Então, eu passei um texto para que vocês entendessem o que é um campo semântico e gostaria que vocês pensassem e escrevessem para mim como se como vou explicar isso? É difícil, né, a gente enfrentar a câmera e não ter o recurso da presença em sala ou a lousa para poder escrever. Quando eu fiz na lousa, eu fiz na forma de uma tabela, tá? Então, eu coloquei os itens lexicais na vertical e coloquei os semas aqui na horizontal, tá? Então, vamos pensar um campo semântico de consultório de dentista. Então, um campo semântico consultório de dentista. A gente tem, né? O que faz parte desse campo semântico? Cadeira, obturador, luz, máscara, luva, água, os instrumentos, se você souber o nome deles, tá? Anestesia, massa para obturação, enfim, a gente pode pensar num universo de coisas, tá? Esse universo vai ser listado aqui. Aqui do lado, a gente tem os semas distintivos, ou seja, são traços de significado que distinguem. Por exemplo, descartável, não descartável. No consultório de dentista, há objetos que não são descartáveis. Então, a luva é descartável, a máscara é descartável, o papelzinho é descartável, mas a cadeira não é descartável, tá? O instrumento não é descartável. Há coisas que são, por exemplo, de metal, outras são de plástico, tá? Então, alguns objetos vão ter o traço mais metal, mais plástico, por exemplo. Vamos pensar se alguém montasse um campo de certas plaquinhas que os dentistas usam. Elas são de plástico. A cadeira de dentista é feita de várias coisas, inclusive de plástico. Agora, a plaquinha é descartável, a carteira não é, a cadeira não é. Então a gente consegue estabelecer critérios relativamente objetivos para identificar num item lexical quais são os semas que distinguem esse item de outro. Tá? Não existe um conjunto estabelecido, são 10 semas, são 5 semas. Então no exercício eu pedi para que vocês utilizassem 5 semas distintos, tá? Mas vocês poderiam pensar em mais semas também, tá? Agora, vamos imaginar que você está achando que essa tabela é muito difícil, tá?
você preferiria explicar isso como eu estou explicando aqui, só que na forma de um texto. Tudo bem, sem problema. Você poderia fazer na forma de um texto, que embora não seja a representação formal, o que me interessa nesse momento é que a experiência de aprendizagem reflita a sua capacidade analítica, ou seja, esse nível de cognição de análise, em que você tem a competência de identificar, né, o que são traços semânticos distintivos. E como isso é importante, né, porque a próxima etapa é nós refletirmos como nós usamos esses traços de forma bastante intuitiva, ok? Na quinta-feira nós vamos continuar nesse mesmo tema, tá? É um tema importante, então a aula continua e aí lá vocês podem tirar as dúvidas ao vivo comigo, ok? Então se acalmem, mantenham a serenidade. Aqueles que estão, como eu, né, quase que exclusivamente em casa, né, resistam à tentação, saiam só o que for o necessário, tá? E a gente vai atravessar isso em breve. A gente vai estar junto de novo no convívio, né, na quinta-feira à noite, na sexta à noite, tá bom? Um beijo grande para vocês, espero ter ajudado, tá? Estarei mais presente, né, mais vezes consultando as mensagens de vocês, certo? Então é isso, meus caros, um grande abraço e nos vemos por aqui.